Bom, pessoal, prosseguindo a nossa análise sobre estimação, a ideia de hoje é comentar sobre a importância da média e como que ela é útil para que a gente construa intervalos quando você tem as seguintes situações: quando a população é normal, quando a população é não normal, quando nós temos que o desvio padrão populacional é conhecido, quando o desvio padrão populacional não é conhecido, e nos casos onde a gente tem um N, que é a população muito grande, ou casos onde o N é muito pequeno. Então, para cada uma dessas situações, nós podemos usar o conceito de média de maneira a produzir uma nova estimativa intervalar. E é essa que é a ideia que a gente vai começar a explorar hoje. Então, para início, o que nós vamos adotar aqui é uma notação para Z, que é a representação da distribuição normal que nós conhecemos. Então, uma notação que utilizaremos para Z consiste na utilização do conceito de módulo, né? Que é a ideia apresentada é a seguinte: olha, a probabilidade que nós tenhamos uma distribuição normal Z menor que Z alfa sobre 2, onde alfa é o erro que nós vamos estimar na aproximação desse intervalo, vai ser igual ao intervalo de confiança, ou ao IC. Né? Sempre lembrando que o erro adotado, subtraído de 1, vai te dar a estimativa do IC que você quer trabalhar. Agora, como é que graficamente isso daqui fica representado? Como essa notação para Z, para distribuição normal, fica explícita? A ideia é a seguinte, né? Nós vamos aqui representar o gráfico em termos da construção da normal, que nos habituamos a representar. Sabemos que nessa representação a distribuição é simétrica, e ao escrever a probabilidade do módulo de Z, ou seja, da distribuição normal, ser menor que um Z alfa sobre 2, nada mais estou dizendo que o Z ele está compreendido para valores entre Z alfa sobre 2 e Z alfa sobre 2. Claro, um negativo e o outro positivo. Na representação do gráfico, é como se eu tivesse a representação de Z alfa sobre 2 aqui, negativo, e aqui, em forma simétrica, positivo. É claro, não está tão simétrico aqui, vamos colocar um pouquinho mais simétrico em relação a essas posições. Vou colocar aqui e aqui, beleza. Aí fica um pouco mais fiel. Então, menos Z alfa 2, Z alfa 2, alfa sobre 2. E, claro, aqui você vai ter a probabilidade de ocorrência no erro alfa sobre 2. Aqui, alfa sobre 2. E o IC que eu vou adotar, dependendo do problema que nós vamos apresentar, vai estar escrito aqui em termos de 1 menos alfa. Então, isto é uma representação modular da probabilidade de que um dado fenômeno esteja dentro de uma curva que a gente classifica como normal. Pois bem, a partir dessa notação é que nós vamos trabalhar cada um dos casos que eu aqui citei. O primeiro caso que nós vamos observar aqui é quando você tem uma população normal e o sigma, que é o desvio padrão populacional, é conhecido. O que vai acontecer? Nessas condições você vai ter uma representação matemática em termos de fórmula para o intervalo que você vai calcular. É isso que nós vamos fazer agora. Em termos do que nós tivermos que analisar numa tabela, quando eu digo, por exemplo, que o alfa, vamos pegar aqui a nossa tabela da distribuição normal, né? Se eu usar um alfa, digamos, de 0,05, nada mais estou dizendo que eu estou trabalhando com IC de 95%, então o Z que refere-se a essa, o Z alfa 2, né? No caso que eu vou trabalhar,
refere-se a esse erro que eu estou cometendo. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar na tabela, o alfa corresponde a 0,05, que é um IC de 95%. E aí, na nossa distribuição normal, como na nossa tabela está escrito de forma simétrica, então o valor que você vai ter que procurar lá na tabela é a probabilidade que está aqui dentro, ó, não dos valores em Z. Na verdade, você vai calcular qual é o Z que corresponde a esse erro. Como que a gente vai fazer isso? Olha, ela está escrita de forma simétrica na tabela. Se o IC nosso é de 95%, significa que o valor que você vai encontrar aqui é exatamente a metade desse, que corresponde aqui à simetria da curva que eu estou trabalhando. Então, aqui corresponde a 47,5%, que você vai encontrar aqui, ó. Então, lá na tabela, vai ter em algum local um número da forma 0,475. Então, quando você encontrar esse número e cruzar os dados, você vai observar que o Z correspondente a esse valor é de 1,96. Então, quando eu escrevo aqui Z de alfa 2, 1,96, essa notação está dizendo que é a probabilidade de você encontrar o erro aqui, ó, nas faixas, nas caudas mais distantes da curva. Ou seja, 2,5% para a esquerda, 2,5% para a direita, um erro total de 5%, o que corresponde a um Z de 1,96. Sempre lembrando que quando você for procurar aqui na tabela, você vai procurar o valor que está à metade do IC dado, porque a nossa tabela está correspondendo ao fato de que ele está considerando a distribuição e de fato isso acontece como sendo uma simétrica, tá? Essa que é a ideia. Então vamos lá. Então, primeira observação, né, primeira providência que a gente vai tomar agora para a construção de uma expressão é o caso população normal e sigma conhecido. População normal sigma conhecido. Isso tem que deixar bem claro para que a gente possa executar a conta com sucesso. O princípio básico de toda a distribuição construída no intervalo é usar o que a gente comentou na semana passada, na última aula, que é o teorema central do limite. Naquele teorema nós mencionamos que a distribuição do tipo normalizada, ela assemelha-se a uma função da forma n com média zero e desvio padrão 1, que é a forma normalizada. Então, para que a construção do intervalo seja feita, nós vamos usar o mesmo expediente lá na semana passada, na última aula, quando nós comentamos que essa representação poderia ser escrita na forma de intervalo. É isso que a gente vai fazer agora. Então, isso, em outras palavras, diz para nós o seguinte, olha, se eu vou trabalhar com um P, que está compreendido entre menos Z alfa sobre 2, que é o lado esquerdo da cauda, né? Menor que x barra menos mi sobre sigma raiz de n e menor que o lado direito da cauda, que é z alfa sobre 2, e que tudo isso corresponde a 1 menos alfa, o que eu vou extrair dessa equação, e na equação que eu tenho agora, é a fórmula que você vai usar toda vez que o exercício mencionar que a população é normal e que o seu desvio padrão é conhecido. Então, nós vamos desenvolver aqui a expressão para esse caso e nos próximos nós vamos fazer de uma maneira um pouco mais direta. Tá? Somente no caso da distribuição que nós veremos mais adiante, que é chamada de Qi quadrado, isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante ainda na aula de hoje, nós vamos voltar a fazer uma demonstração desse nível aqui. Bom, a ideia aqui, como nós já mencionamos, é expressar a notação de uma maneira mais resumida, mais clara. Então, o que eu vou fazer? O sigma raiz de n ele multiplica ambos os lados aqui. Você vai separar o x bar, ele vai passar para um lado somando e o outro subtraindo. E você vai isolar o mi média, que é a média populacional que você quer extrair. Então, passo a passo, ficaria P, onde eu tenho menos Z alfa raiz de 2, que multiplica por sigma raiz de n,
Isso aqui a gente coloca entre parênteses, menor que x barra menos mi, x barra menos mi, menor que z alfa, né, sigma raiz de n. Claro que tudo isso está dentro do intervalo de confiança. Vou colocar o IC, mas a gente sabe que é 1 menos alfa. E aí, por fim, eu vou escrever o meu P, minha probabilidade de representar o intervalo nessas condições, como x barra menos z alfa 2 do sigma raiz de n menor que mi, média populacional, menor que x barra mais z alfa 2 sigma raiz de n. Então, nesse caso, você vai trabalhar com o IC, o 1 menos alfa, nessas condições. Então, essa fórmula aqui, ela vai nos dar condições de você calcular todas as vezes que a população for normal, você vai saber identificar por conta da expressão em Z, e quando o sigma, no caso, o seu desvio padrão for conhecido. Ok? Agora temos um caso que também pode ocorrer quando você tem a população normal, mas o sigma é desconhecido. População normal, porém o sigma é desconhecido. Então tem que ter muito cuidado quando nós trabalhamos com essa distribuição, que agora vem a seguir, por conta desse detalhe pequeno. Mais uma vez, a gente vai fazer usufruto do teorema central do limite. O caso em que a gente trabalha com sigma desconhecido, ele vai incluir para nós uma nova informação. Significa que esse teorema aqui, ele vai ser agora representado não mais como sigma raiz de n, uma vez que você não conhece o sigma, mas no lugar desse sigma, nós vamos trabalhar com S sobre a raiz de n. Ou seja, eu não tenho o meu desvio padrão populacional. O que eu vou ter uma informação é do meu desvio padrão amostral. A gente sabe que o S aqui é uma amostra, então é amostral. E aí, nessas condições, o tipo de distribuição que nós vamos aqui usar para poder representar o intervalo é uma nova formulação chamada de distribuição T de student. Ou seja, não é mais uma distribuição normal. O fato de você ter um sigma desconhecido e ter um desvio padrão agora amostral indica que a distribuição utilizada agora segue esse perfil. Distribuição T de student, com outro caso, com outro detalhe, com uma notação que nós vamos chamar de V igual a n-1 graus de liberdade. Bom, duas coisas. O que seria a distribuição T de student? Primeiro, a pergunta está sendo feita está sendo respondida na própria representação do título. População normal, sigma desconhecida, essa distribuição. Ela foi criada, né, por um britânico chamado William Gossett, que usou esse pseudônimo aqui da distribuição, porque na época ele não poderia usar o nome verdadeiro dele, William Gossett, porque ele era funcionário da cervejaria Guinness, né? Então, na época que essa distribuição foi representada, foi desenvolvida por ele utilizou esse pseudônimo. A ideia de que eu trabalhe com n-1 graus de liberdade indica o seguinte: grau de liberdade. Imagina que você tenha três elementos, A, B e C. Por que eu estou mencionando isso? Para explicar essa ideia, desse conceito de grau de liberdade. Se eu quisesse e pudesse fazer combinações quaisquer entre esses três elementos, eu poderia ter uma combinação, no primeiro caso, de A e B, aleatório, um segundo caso, de A e C. Agora, no terceiro caso, eu não tenho como combinar aleatoriamente esses outros elementos em termos de C. Por quê?
Porque se eu já combinei A com B e A com C, a terceira combinação que eu teria aqui seria quem? B e C. Essa combinação já não seria aleatória, ela seria, na verdade, obrigatória. Então, dentro dessa contextualização, com 3 elementos, eu poderia dizer que aqui nessa expressão eu tenho 2 graus de liberdade. Por quê? Porque essas duas primeiras combinações aqui, elas são livres, elas são quaisquer. O termo livre de liberdade invoca justamente isso. Você está fazendo combinações de maneiras aleatórias e livres, e numa situação com 3 elementos, você teria 2 combinações livres e uma terceira não livre. Essa seria obrigatória. Então eu diria que para 3 elementos, nesse caso, você teria 2 graus de liberdade. Essa que é a ideia, isso que é o conceito de grau de liberdade. Agora, algo que também é interessante e é fundamental analisar dentro dessa distribuição, para esse caso, é a forma da curva, que ela é muito parecida com a distribuição normal, porém, tem alguns detalhes na própria composição que diferem, que fazem com que haja essa discrepância. A ideia seria a seguinte: imagina aqui que você tenha um eixo do tipo cartesiano, nós vamos construir aqui a distribuição normal, essa é a nossa normal, né? A gente conhece. A distribuição T de student, ela tem um outro perfil, ela tem uma cauda mais grossa, porém, né, o pico dela é menos elevado, ou seja, essa é a distribuição de student. Por que a cauda dela é um pouco mais grossa? Porque as variâncias são maiores do que na distribuição normal. Tá? E dentro dessa contextualização, da mesma maneira que a gente definia lá a distribuição normal em termos de uma notação, que eu escrevi aqui no início da aula como Z alfa 2, onde alfa é o erro, para a distribuição T de student também tem uma relação dessa natureza. Nós vamos escrever ela em termos de um T, onde nós temos associar o erro, alfa, com os graus de liberdade, que é V. Então, V refere-se a grau de liberdade, alfa o erro que eu estou adotando. É uma das formas que essa notação de student que aparece na literatura, né, associada a esses conceitos. Da mesma forma como nós fizemos com a população normal e sigma conhecido, também existe uma notação em termos de intervalo para essa distribuição. Nós vamos aqui fazê-lo, mas da mesma maneira que também construímos um intervalo, nós podemos utilizar uma tabela para poder encontrar os valores referentes a student. Por quê? Porque para cada valor de V, ou seja, para cada grau de liberdade, essa distribuição, essa curva, ela tem um aspecto. Então, para evitar que se faça contas, né, extremamente extenuantes, nós também faremos usufruto de uma tabela para que os resultados possam ser gerados. Essa que é a ideia. Então vamos lá, vamos pegar aqui a tabela de T de student para que a gente possa fazer essa conta. Antes, né, como eu comentei, vamos escrever aqui a formulação em termos da notação, da representação. Então a ideia aqui seria a seguinte: igual ao início, a probabilidade do módulo de T, TV, menor ou igual a 1B, vou escrever logo isso aqui, na sequência, o menos alfa, é a mesma coisa que você escrever menos B, menor que TV, esse TV é o grau de liberdade, menor que B. Isso em termos de probabilidade. Agora, o que representa esse B aqui? Esse B, para todos os efeitos, aí agora a gente vai fazer o uso da tabela, ele refere-se, na verdade, a alfa, né, e os graus de liberdade que eu estou aqui expressando nesse processo. Tá? Essa é que é a notação que nós vamos fazer usufruto aqui, para que a gente possa localizar dentro de um conjunto de valores o valor referente ao exercício que for dado. Então, vamos lá. Na tabela de T de student, você vai ter uma coluna
que refere-se aos graus de liberdade, uma coluna à sua esquerda, e na parte superior da curva, você vai ter escrito o seguinte, olha, área contida nas duas caudas laterais, bicaudal, né, da distribuição T de student. É isso que ele está mencionando. E aí, o detalhe que a gente tem que mencionar é o seguinte, em muitos livros, em muitas publicações, o nosso B ele vai aparecer normalmente como alfa sobre 2. E aí na curva ele menciona aqui, pela própria tabela, que a distribuição é do tipo bicaudal. Então o que é isso? Bicaudal. Da mesma forma que a gente fez lá na distribuição normal, né? Você tem uma representação, claro, isso aqui está um pouco mais próximo da normal do que do student, né? Vamos fazer aqui uma cauda um pouco mais grossa, né? Da mesma maneira, você tem um menos T alfa 2, né, e um T alfa 2, ou T alfa, como eu havia escrito lá. E aqui você tem a representação dos valores dentro da faixa. Então, quando se utiliza uma formulação dessa natureza, e aí ele menciona aqui na nossa tabela que a distribuição é bicaudal, é como, na verdade, eu pegasse o mesmo alfa e multiplicasse por quanto? Por 2. Ou seja, na prática, é como se eu pegasse esse T aqui, ó, e multiplicasse o alfa dele sobre 2 por 2 vezes, para gerar o valor de alfa que eu quero encontrar. É só esse detalhe. E aí, como é que você vai fazer usufruto disso? Na listagem que eu informei para vocês, de exemplos de estimação pontual intervalar, o exemplo que nós vamos usar é o exemplo 3, onde eu pergunto o seguinte, olha, usando a tabela de distribuição T, obtenho o valor do seguinte, ó, T de 0,005, 2 zeros após a vírgula, ponto e vírgula, 16. Eu quero encontrar na tabela o valor referente a esse dado. E aí, o que você vai fazer? O que você vai observar na sua tabela? Você vai procurar lá 16, que representa os graus de liberdade, Esse cara vai estar aqui, ó, na sua coluna, em verde, aqui à esquerda. Então você vai cruzar esse valor lá, 16 graus de liberdade, e lá em cima, na nossa tabela, você vai observar o valor que é correspondente a esse alfa. Olha, esse cara aqui, 0,005, é alfa sobre 2. É a notação que eu coloquei aqui. Então, na verdade, o alfa que você vai buscar é 2 vezes ele, ou seja, 0,01 ou 0,010. Quando você fizer o cruzamento desse valor, 16, vamos colocar aqui, com 0,01, o número que você vai encontrar aqui corresponde na tabela ao valor de 2,921. Então, na tabela de student, para 16 graus de liberdade e um alfa sobre 2 de 0,005 ou alfa de 0,01, corresponde nisso ao número 2,921. Essa é a primeira providência que a gente tem ao usar a tabela de student para encontrar um valor associado. E com isso, a gente consegue, né, resolver um exemplo dentro dessa linha de pensamento. Vamos lá. O exemplo que nós temos aqui a seguir, né, exemplo 4, ele vai envolver, né, naturalmente a expressão que eu quero observar para a construção. Então nós já fizemos aí a forma de encontrar o resultado na tabela e a notação de intervalo, já fazendo de uma maneira direta, sem ter que demonstrar como no caso do sigma conhecido, a população normal, fica escrito assim, olha, notação intervalar, notação de intervalo para o caso, que é isso que a gente está adotando, para o caso, entre parênteses aqui, ó, população normal, sigma desconhecido, tá? Só abreviar aqui.
Então, dentro dessa linha de argumentação, o que você vai escrever? A mesma história que a gente tinha antes, é um x barra, certo? Da mesma maneira que a gente fez antes. Só que aqui você vai ter um t alfa 2 associado ao grau de liberdade. Lá, lembra? Era um z alfa 2. E aqui, ó, vamos colocar o parênteses depois. E aqui, o que eu vou ter? Antes eu tinha sigma sobre raiz de n, agora você vai ter quem? S sobre raiz de n, porque você não tem o desvio padrão populacional, você tem o amostral. Isso, ponto e vírgula, x barra mais t alfa 2, né? Ponto e vírgula, que multiplica S sobre a raiz de n. Isso aqui na forma de notação intervalar, que indica, claro, um certo IC de confiança. É isso. Então, olha só a diferença. No caso do sigma normal, você tem x barra, sigma conhecido, perdão, x barra mais menos z alfa 2, sigma raiz de n. Agora, sigma desconhecido, x barra menos t alfa 2, ponto e vírgula, s raiz de n, e x barra mais t alfa 2 vezes s raiz de n. Tá? Essa aqui é a diferença. Então, essa é a segunda expressão que a gente tem de hoje para a determinação de intervalo. Agora sim, agora a gente monta um exemplo de como nós vamos fazer a resolução num caso como esse. Então, o exemplo agora aqui que eu trabalhei é o exemplo de representação, exemplo 4, né? Então, nesse exemplo 4, vamos lá, eu tenho uma amostra de tamanho 4, isso está no nosso PDF, foi gerado para vocês. A amostra tem tamanho 9, é extraído de uma população normal, tá vendo? Que acusa, olha lá, amostra, vamos colocar tudo isso, amostra de tamanho 9, então N é 9. Então essa população normal, e ele menciona isso, ó, a população é normal, tem um x barra dado aí de 1 e um S de 0,264. Aí ele quer saber o seguinte, olha, construa intervalos de confiança IC para 98% e 95% de confiança para a média populacional. Esse exemplo aqui ele tem várias pistas do que eu preciso fazer. Eu vou usar, né, a população normal sigma conhecido? Não. Ele diz que é a população normal, mas olha o que ele informa para a gente. Ele não dá o sigma, ele nos dá para a gente o S. Ora, população normal, sigma desconhecido com S dado, então aqui é fatal. Você vai usar a distribuição T-distilled. Né? Essa combinação vai te gerar já o caminho para você resolver o exercício corretamente. O que a gente tem? A gente tem o x barra. Então, reescrevendo a fórmula aqui, ó, do jeito que eu fiz agora há pouco, é x barra, vamos colocar aqui de maneira mais resumida, mais ou menos porque você tem uma soma e uma subtração. T alfa 2, né, V, que vai multiplicar o S raiz de N. Ó. Você tem tudo isso. Você tem o S, você tem o x barra, você tem o N. Então daqui, o teu cuidado agora vai ser obter os valores para T-distilled. Porque aí é que você tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de calcular. Então, quando você obter isso, o que você vai ver lá? Você vai observar na tabela o T alfa 2 e o V, só que o V representa o número de graus de liberdade, que é N menos 1. Então, V vai ser igual, no caso aí, a 8. Beleza, então eu já sei que eu vou usar um T com esse cara aqui sendo 8. E o alfa sobre 2? Bom, aí você vai usar os ICs que ele está pedindo para cálculo. Então, se eu vou trabalhar com um IC, né, de 98%, isso significa que é, na verdade, um alfa de 2%, ou 0,02. É claro que aqui na anotação, você vai escrever 0,02 dividido por 2, ou 0,010. Mas já na tabela, você já pode cruzar direto com isso aqui, ó, que já é o dobro desse valor que é gerado na anotação. Beleza? Então, quando você for procurar lá, você vai procurar quem? O 8 cruzado com 0,02. E isso para que você consiga obter os valores associados
a um IC de 98%. Então, quando você procurar lá na tabela, né, aí nós vamos pegar a tabela agora para isso. Então, você vai cruzar lá, cadê aqui? O 8 com 0,02, que corresponde ao alfa, já que a distribuição ele menciona que é bicaudal. Então, para esse caso, vamos colocar aqui de forma mais organizadinha, né? Fazer aqui o T de alfa sobre 2 de V, ou seja, o alfa que é 0,02 por 2, vai dar um valor aí de 2,896. 2,896. Então, com isso, aí você consegue agora, né, resolver o exercício. Porque aí você vai ter, ó, mais ou menos o 2,896, que multiplica o S, que é 0,264, e que vai dividir a raiz de N, que aí sim é a raiz quadrada de 9, no caso 3. Então é assim que você vai representar o resultado. E aí, claro, fazendo todas as contas, vamos fazer aqui. Você vai obter o intervalo, eu fiz aqui a continha, vai dar um valor aqui aproximadamente, né, de 0, vamos colocar aqui 0,745, menor que 1000, uma vez que esse intervalo é para a média populacional, menor que 1,255. Menor que 1,255. É isso. Isso aqui representa que nada mais é que essa conta que a gente acabou de executar aqui. Beleza? Então isso daí, isso é o caso para 98%. O caso para 95% fica de exercício para que vocês resolvam, tá? E fazendo isso, vou colocar aqui o resultado, até para ficar mais fácil a observação a partir de vocês, vai gerar para IC de 95%, o intervalo gerado aí tem que resultar como valor 0,797 menor que mi, menor que 1,203, tá? É isso, vamos pagar aqui, menor que 1,203. É isso que se espera para o IC de 95%, beleza? Então, aí, essa parte fica como exercício para que vocês resolvam mais adiante. Então, trabalhamos dois casos aí, população normal, sigma conhecido, sigma desconhecido. Agora temos uma outra formulação, temos uma situação distinta. Quando a população é não normal, e um caso também dentro dessa linha de atuação específico, quando você tem uma grande amostra, população normal, não normal, perdão, população normal, grandes amostras. Bom, mais uma vez, o que vai nos permitir resolver esse tipo de problema da maneira mais tranquila é o teorema central do limite. Ou seja, esse teorema ele é extremamente importante, como nós comentamos, e ele nos serve aí de guia para resolver o problema. Então, no caso de uma população não normal, com um S, no caso amostral, que é a amostra do desvio, essa representação ela vai tender, e aí nós mencionamos isso lá nas condições do teorema central do limite, a uma distribuição do tipo normalizado. Então, o que difere dos casos anteriores é que, para que a gente construa intervalo, a condição aqui é que a população seja não normal. E, para representá-lo, o teorema central do limite vai nos dar esse link, ele vai fazer a interface para que a gente consiga obter a expressão. Muito cuidado, porque quando a gente menciona que a população é não normal, mas eu trabalho com S aqui,
você pode fazer uma confusão com o TDStudent lá que a gente comentou, mas o TDStudent ele está mencionando casos onde a população é normal. Então, no caso de uma população não normal, a construção do intervalo ele vai ser dada de uma maneira similar aos demais, porém com uma diferença. Eu uso o x-barra, mas aqui a distribuição ela vai, por conta do teorema central do limite, aproximar-se de uma normal, e a expressão de desvio é calculada sobre a amostra. Então, você vai ter o caso de x barra menos z alfa S raiz de n, ponto e vírgula, x barra mais z alfa 2 S raiz de n. É essa formulação que vai ser utilizada para este caso, quando a população é não normal e quando se apresenta, no caso, aí, uma grande quantidade em amostra. Tá? Essa é a diferença. Bom, no caso dessa situação, nós vamos agora trabalhar com o exemplo 5, que indica o seguinte. Vamos lá. Ele fala assim pra gente, olha, a resistência à tração de 20 corpos de prova é dada por valores já ordenados, pelos valores aí que nós temos na tabela. Então, eu quero estabelecer uma estimativa intervalar de 95%, né? 95%. Esse aí é o quinto exemplo que nós vamos usar, nossa listagem aí. Ele quer uma estimativa intervalar de 95% para a média populacional, para a média da população. Bom, o que a gente tem e que pode ser usado para resolver esse problema utilizando esse novo caso? Primeiro, é dado um conjunto de valores numa tabela. A população é grande, o N já é 20. Né? Não é dado em nenhuma situação, em nenhum momento que a população é normal. Ele só está falando que existe 20 corpos de prova e sobre esses 20 corpos de prova foram feitos cálculos de resistência à tração e ele quer obter uma estimativa do intervalo. Então, o que você tem? Você tem o N igual a 20. E aí é que você vai começar a resolver o exercício à luz da expressão que a gente tem aqui. S e raiz de N. O N você já tem. E aí, para você obter o próximo valor, você vai recorrer lá nas aulas de estatística descritiva, no início, quando nós mencionamos medidas de tendência central e dispersão, os dois outros valores que aqui a fórmula nos informa. Ele precisa do x barra e do S. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular a média dos valores que contém nessa tabela, esses 20 dados, e obter o seu desvio padrão pelas fórmulas que nós apresentamos lá atrás. Então, lembre-se, né? A média é dada pela representação da soma dos elementos sobre N, e o desvio padrão, como nós obtivemos lá no passado, é a representação que envolve o quê? Você calcular a somatória dos elementos ao quadrado, menos essa somatória dos elementos ao quadrado sobre N, né? Isso nós já fizemos, né? Dividido por N menos 1, uma vez que a gente está trabalhando com representações amostrais. Isso nós já fizemos lá atrás e é o que você precisa mais uma vez executar para cálculo. Então, fazendo todas as contas aí que são necessárias, fiz aqui, você vai obter uma média de 140,95, né? E, na verdade, aqui é o seguinte, estava escrevendo o desvio padrão aqui, é xi ao quadrado, menos, aí sim, aqui é xi, esse cara ao quadrado, dividido por n, não todo ele ao quadrado como eu estava fazendo, sobre n menos 1, tá? Xi ao quadrado, menos somatório xi ao quadrado, aí sim dividido por n menos 1. Você vai calcular a média de 140,95 e quando você obter o desvio padrão, eu gerei os resultados aqui, dá aproximadamente 5,73, tá? Isso aí vai ficar como exercício para vocês executarem. E aí, o que vai acontecer? Você vai gerar um intervalo com base nessa fórmula, escrevendo na ordem os seguintes valores, né? Você vai obter o x bar, quer dizer, na verdade você já obteve o x bar,
Ele vai ficar escrito lá, olha, como 140,95, certo? Aí menos o Z alfa, que está relacionado aqui, ó, ao IC de 95%, como nós fizemos lá no exemplo, primeiro exemplo, é 1,96, e aí você vai multiplicar pelo S, que é 5,73, sobre a raiz de N, que é raiz quadrada de 20. É isso que você vai fazer. E aí, quando você fizer, vamos colocar aqui mais ou menos, né, para gerar um intervalo. E aí, para você representar fazendo as contas todas, o intervalo final, anotei os resultados aqui, vai dar um valor entre 138,44 até 143,46, tá? Isso daqui é o que você vai gerar após você calcular a média, desvio padrão, ou seja, calculando isso daqui, ó, em termos da representação da variância. Verdade, isso aqui, ó, só escrevi isso aqui excluindo o 2, né? Que isso aqui é a variância. Quando você calcula o desvio padrão, é a raiz quadrada da variância. Você calcula a variância, obtém o desvio padrão, que vai dar em torno desse valor, joga na expressão S raiz de N, calcula e vai gerar esse intervalo aí. É isso que você precisa fazer para obter o resultado, que indica o seguinte, olha, o intervalo para a média populacional da amostra, né, dos 20 corpos de prova que foram feitos testes de resistência à tração, né, indica com um índice de confiabilidade de 95% que os valores em média estão na faixa de 138,44 a 143,46. É isso, tá? É isso que ele estava querendo mencionar. Bom, para ir mais adiante, né, nós vamos falar agora de estimativa de intervalo quando nós temos a proporção na jogada. Mais uma vez, né? Como assim? Nós mencionamos estimativa pontual usando a ideia de proporção. Existe também o caso onde a gente faz estimativa intervalar utilizando o conceito de proporção. Então, as ideias elas remetem às definições que nós usamos de erro padrão lá para a proporção e nós vamos construir um intervalo da mesma natureza. Qual é a distribuição nesse caso que vai normalizar, que vai nortear? É mais uma vez a distribuição normal. Então, no caso da estimativa intervalar de uma proporção, né, estimativa ou estimação intervalar de uma proporção, nós vamos mais uma vez, né, requerer o que fizemos lá no caso da proporção. Lá na proporção nós calculávamos, né, uma amostra dentro de uma população e definíamos o erro padrão. Lembra que esse erro padrão era escrito como sendo a razão entre o produto da proporção de P pelo seu complementar de Q sobre N e escrito em termos de uma raiz quadrada. Isso nós fizemos lá atrás. Se eu represento essas ideias em termos de uma estimativa intervalar, a ideia, de novo, é centrada na distribuição normal, né? Mais uma vez, a distribuição normal ela é o nosso parâmetro, é a nossa baliza. Então, dentro dessa argumentação, o intervalo fica construído assim, como P ponto, né, P circunflexo, menos, de novo, Z alfa, 2, onde o erro padrão agora fica escrito aqui, ó, como PQ sobre N, isso dentro da raiz quadrada, e aí, ponto e vírgula, a mesma coisa, P mais Z alfa 2, para o caso PQ sobre N dentro da raiz quadrada, e isso aqui entre colchetes. Então, esse caso aqui é o caso de estimativa intervalar
quando você está trabalhando com um conceito de proporção. Agora, mais uma vez, onde que esse tipo de intervalo vai ser usado no exercício é o que a gente vai fazer agora, mais uma vez. Okay? Então vamos para o próximo exemplo, né? Ele diz para a gente o seguinte, olha, examinam-se 98 animais e encontram-se 53 infectados com determinado vírus. Ele quer que eu construa um intervalo de 95% de confiança para a proporção populacional P de animais infectados. Então, felizmente, não é difícil você perceber quando essa distribuição vai ser usada, porque ele dá aí algumas informações que são chave para que você resolva. Ele menciona aí, ó, construir um intervalo de 95% de confiança, 95% para a proporção populacional, proporção. Então está mencionando que você vai usar aí, né, o INC com o conceito de proporção na jogada. Então o que você precisa fazer? Calcular o P, que é a proporção da característica que a gente está estudando, que são animais infectados, e com base nisso usar a nossa expressão para poder construir esse intervalo. É isso. Então vamos lá. Então, com base no nosso enunciado aí, a primeira coisa que a gente vai obter, né, exemplo 5 não, exemplo 6, né? Ele diz pra gente o seguinte, olha, eu vou calcular a proporção P, que está associada ao número de animais infectados, no caso aí 53, dentro do universo que nós temos, que é 98. Então, 53 sobre 98 vai dar aproximadamente 0,541. É isso que a gente vai obter. Então, fazendo as contas aqui, se eu tenho um P conhecido, eu também consigo gerar um Q, que é, na verdade, o complementar dele, 1 menos P. Então, fazendo as contas aí, dá 0,4459. Aproximadamente isso daí. Bom, com o IC que foi dado, eu consigo calcular agora esses dados que são gerados. E aí fica muito tranquilo de resolver o problema. Então, dentro dessa linha, agora a gente pode apagar isso daqui. O nosso P, o nosso intervalo, ele fica escrito como 0,541, né? Vamos escrever aqui, ó, mais ou menos, vai dar um positivo e negativo. Como IC de 95%, para a distribuição normal 1,96, que multiplica quem? P, que é 0,541, vezes 0,459, e que divide a raiz quadrada, o N. Né? No caso, o N aí você tem 98 animais. Né? Tudo isso na raiz quadrada, fecha e calcula. Quando você fizer todas as contas relativas a isso, você vai obter um intervalo aí com um IC de 95% de 44,2% até 64%. Ou seja, com um IC de 95%, com uma confiabilidade de 95%, podemos dizer que a proporção dos animais infectados está variando numa faixa de pouco mais de 44% até 64%. É isso. Tá? Ok, então nós falamos aí agora de 4 situações: população normal, sigma conhecido, população normal, sigma desconhecido. Falamos do caso da população não normal, grandes amostras, e da estimativa intervalar com a proporção. Uma outra consideração muito importante que representa algo que a gente não comentou ainda é sobre o tamanho da amostra para o qual a sua estimativa vai ser calculada. Verdade, esse assunto, o cálculo do tamanho da amostra, ela faz parte de um ramo da estatística, chamado teoria da amostragem, cálculo do tamanho de uma amostra.
que nós não vamos detalhar aqui nesse momento, que é um ramo bem específico da estatística, bem interessante por sinal, mas não faremos o detalhamento dela. A ideia aqui é fazer uso dos conceitos que nós aprendemos para obter situações em que você possa mensurar o tamanho de uma amostra considerando o intervalo de confiança que você quer estudar. Ou seja, qual é o tamanho da amostra que você precisa para garantir com um IC que você vai determinar se a sua pesquisa vai apresentar resultados confiáveis ou não. Essa é a ideia, tá? É isso que a gente vai fazer nesse momento. Então, para que a gente consiga determinar essa amostra, né, nós temos que trabalhar, né, com uma noção de erro, trabalhar com um erro admissível, com um erro máximo admissível, trabalhar com um erro máximo admissível na amostra. Então, eu vou chamar esse erro aqui, por nomenclatura, de D. Tá? Então, eu vou trabalhar com o erro máximo admissível D para garantir com um IC dado, o quanto o meu intervalo é confiável, o quanto o intervalo gerado é confiável. É confiável, tá? Vou colocar aqui até de forma mais detalhada. Então, o contexto aqui do problema é você estabelecer um erro, uma tolerância, para com o IC que você considera como sendo adequado, gerar um intervalo que seja confiável, que seja factível dentro de uma pesquisa que você queira realizar. Então, no processo, o que nós vamos aqui fazer é uma pequena demonstração de como que esse N pode ser gerado. Então, nessa linha de demonstração, eu vou partir do pressuposto que você vai ter uma amostra, uma média amostral, um D, que é esse erro que você vai admitir na amostra, e considerar algo que é interessantíssimo no processo. Um Z alfa, que eu estou trabalhando de forma normal, e o S associado à raiz de N. Por que eu vou escrever isso dessa forma? D é o erro que eu estou admitindo. X barra é a amostra que eu estou trabalhando. Z alfa é a suposição de que eu faço usando o teorema central do limite, de que a população ela tem um padrão normal. Como eu não conheço o desvio padrão da população, eu vou trabalhar, assim como no caso da média amostral, com um desvio padrão amostral. Com base nesse desvio padrão amostral, eu quero obter qual vai ser o meu N necessário. Essa que é a ideia. Então, para fazer essa conta aí, não é difícil de obter o N, uma vez que, ao cancelar x barra com x barra, você vai ter menos D associado a Z alfa sobre 2S raiz de N. Daqui a gente executa uma troca. Eu vou jogar a raiz de N aqui para a esquerda e vem com D aqui para a direita. Você vai ter lá menos a raiz de N, ela vai sair daqui da direita e para a esquerda. Eu repito Z alfa 2, o S e o D que estava aqui passa para cá sendo dividido. Ok, posso, e não é nada complicado, elevar todo mundo aqui ao quadrado para tirar a contribuição da raiz. E ao elevar ao quadrado, base elevado expoente para é sempre positivo. A raiz do N cancela, então retorna N. Então, logo aqui eu vou ter uma expressão do tipo Z alfa sobre 2 ao quadrado, que multiplica S sobre D e tudo isso daqui ao quadrado. Então, eu posso escrever assim, na verdade. Toda essa expressão representada ao quadrado. Então, essa fórmula aqui, ela nos indica de maneira bastante rudimentar qual é o tamanho da amostra que eu necessito, uma vez que eu estabeleça um erro admissível na contagem do intervalo que eu vou construir com um IC previamente dado. Essa é a ideia.
Só que, claro, esse resultado aqui, ele só pode ser gerado a partir de uma estimativa que você tem sobre o S. Ou seja, se você conhece o valor do desvio padrão amostral, já é suficiente para que essa fórmula possa ser usada, conhecendo o valor de S, como ela própria aqui está representando. Mas há casos em que você não conhece o desvio padrão dessa amostra. Então essa fórmula aqui, ela é levemente modificada. Ou seja, a gente resolve um problema do cálculo do tamanho em duas etapas. Numa etapa em que você pode conhecer, que você tem conhecimento de uma estimativa, e no caso onde essa estimativa não necessariamente é conhecida. E aí muda um pouquinho a configuração da montagem. Tá? Mas nada que a gente não consiga resolver. Okay? Então, com isso, vamos atacar o primeiro caso, quando você tem conhecimento da estimativa. Então, aí vamos para o exemplo 7. É o próximo exemplo que nós temos na sequência aí. No exemplo 7, a gente tem o seguinte, que num estudo, né, um estudo para a determinação de um perfil de veteranos, deixa eu pegar aqui a outra lista, que isso aqui está bem apagadinho. Né? Em um estudo, a determinação de perfil de veterano de uma faculdade, a característica de maior interesse tem S igual a 3. Ó. Você já tem o valor da estimativa do desvio padrão, é conhecido. Né? Qual deve ser o tamanho da amostra, N, tá vendo? Para que tenhamos um IC de 95% de confiança, ou seja, 95% de confiança, em que o erro D igual a x barra menos mi, ou seja, estimativa de mi correspondente a essa característica não supere, ou seja, o erro não supere, não seja maior do que 0,05 ou 5%. Essa que é a ideia que ele está explorando aí nesse exercício. Então, o que a gente precisa fazer para resolver? Nós precisamos usar essa expressão, essa daqui, com base nas informações que nós temos. Então, olha só, se eu quero que o erro não supere 0,05, então eu estou trabalhando com um alfa aí, ó, de 0,05, no limite, 5%. Então isso já é o suficiente para que eu consiga calcular qual é o meu Z. Como a gente já sabe isso, a gente fez usufruto aqui na aula mais de uma vez, para esse alfa de 0,05, isso corresponde a um Z de 1,96, uma vez que o IC dado é de 95%. Então dentro dessa linha de argumentação, o cálculo em si que a gente vai usar corresponde ao seguinte, olha, o N vai ser igual a quanto? Ao IC, que é 95%, então é 1,96. O S ele deu, que é 0,3. E o erro? O erro não é superior a 0,05. Então aqui eu vou trabalhar com 0,05. Elevo tudo isso daqui e escrevo ao quadrado. Então fazendo todas essas contas aí, você vai obter um valor de aproximadamente 138,3, né? Aproximadamente, só conferir aqui na calculadora, cálculo 138,3. Isso mesmo, deixa eu só... Fiz a conta aqui, mas não estou muito... mas é isso mesmo, 138,3. Bom, vamos lá. E aí agora eu tenho uma outra situação. E no caso de uma estimativa, como nós fizemos em termos da proporção, que é o caso que eu agora mencionei agora há pouco. Isso aqui se aplica quando o teu S é uma estimativa que você conheça, mas há situações em que o S não é fornecido. Como nós vamos proceder num caso de estimativa para proporções? Então, nesse contexto, né, a mesma fórmula, né, no caso de estimativa para proporções, né, para
proporções. Só para listar, né, 138,3, a gente precisa aí, vamos jogar mais para cima uma amostra de pelo menos 139, né? No caso de estimativas para proporções, o conceito é o mesmo. É um ZO-alfa2, um PQ, agora o erro padrão é que entra nessa jogada, e isso aqui é igual ao erro. Ou seja, é a mesma expressão que a gente demonstrou, né? Só que eu estou usando agora a estimativa para proporções. E ao usar esse caso aqui, o que eu estou, né, excluindo? A informação de quem? Do S. Ou seja, no caso em que você tem uma estimativa para a proporção, essa mesma forma para a determinação de N muda. Muda por quê? Porque nesse caso aqui, o cálculo envolvido vai estar associado a uma estimativa quando você tem apenas a proporção da população conhecida. Então, nesse processo, o que você executa para expressão em cálculo? A seguinte formulação. Olha, eu faço a mesma coisa do anterior, isolo o N, jogando o D aqui para baixo. Então, você vai ter Z-alfa2, isso aqui não muda. O D vem aqui mantendo o P vezes Q. P vezes Q. Aqui você vem com D para baixo e aqui você vem com a raiz de N para a direita. Você vai levar tudo ao quadrado. E ao elevar tudo ao quadrado, né, você vai gerar um N igual, né, a P vezes Q, escrito agora nessa forma, sem a raiz, Z alfa sobre 2 ao quadrado e o D ao quadrado. Essa aqui é a representação. Só que sobre essa expressão tem um detalhe bem interessante, né, que é sobre P e Q. A gente sabe que P mais Q nunca pode ser maior do que 1, ou seja, a soma do seu complementar, do complementar das duas expressões. Só que numa formulação como essa, se você não tem o conhecimento sequer da estimativa da proporção, você pode ir além. Olha, é conhecido que quando a soma de dois números é igual a 1, não supera 1, então isso significa que o produto entre eles é sempre menor ou igual a quanto? A 1/4. É sempre menor ou igual a 1/4. Isso é verdade, isso é verídico. Então nessas condições, eu posso dizer que o meu N é menor ou igual a quem? A Z alfa sobre 2 sobre D, e tudo isso daqui elevado ao quadrado multiplicado por 1/4. Posso apenas escrever essa relação na condição de que, uma vez que eu não tenho conhecimento de P e Q da estimativa da proporção, eu faça uso desse fato, de que se a soma de dois números é igual a 1, o produto entre eles não é maior do que 25%. Então, nessas condições, excluindo P e Q, a nossa expressão de N fica representada nesse formato. Z alfa sobre 2 sobre D, tudo isso ao quadrado, multiplicado aqui no denominador por 4. Em que condições você vai usar isso? Quando você não tem nenhuma informação sobre o desvio, sobre a expressão da amostra que você vai estudar. Como é que a gente vai fazer usufruto dessa forma? O próximo exemplo vai nos dar essa orientação. Exemplo 8. No exemplo 8, né, da nossa sequência aí, ele nos diz o seguinte, olha, suponhamos que em uma amostra de 500 famílias, algumas possuem, né, aparelho de TV, aparelho de TV em certa cidade, haja 340 de 32 polegadas, de 500 famílias. Se quisermos estimar o número de famílias que possuem TV de 32 polegadas, qual é o tamanho da amostra necessário para que tenhamos 95% de confiança em que o erro na nossa estimativa não seja superior a 0,02? E aí a gente quer resolver esse exemplo para dois casos. Quando você utiliza a informação das 500 famílias
e quando você não tem essa informação. É aí que vai diferenciar o uso da fórmula que eu acabei de apagar, a do n menor ou igual a 1/4, né, de z alfa 2 sobre d ao quadrado com uma fórmula anterior. Essa que é a ideia que a gente vai usar aqui para esse exercício. Então, o primeiro caso, quando a gente usa a informação das 500 famílias, é porque é necessário, nesse caso, que você especifique quem? O P, que é a proporção. Então, P, no caso, vai referir-se à proporção das famílias que tem TV de 32 polegadas, 340 no universo de quanto? De 500. Então, 340 no universo de 500 vai te dar aí 0,68. Né? Essa que é a ideia. E aí, com base nessa informação, você pode calcular lá na primeira fórmula que a gente fez. Ou seja, lá na primeira fórmula, você tem lá Z alfa 2, correto? Vezes S sobre quem? Sobre, perdão, Z alfa 2, P vezes Q, dessa forma, e dividido aí por D ao quadrado. Esses caras aqui escritos ao quadrado. Então, nessa formulação, nessa representação, o que eu faço? Eu substituo os dados e menciono os valores numéricos. Ou seja, essa expressão aqui é o que nós fizemos anteriormente na última expressão em vermelho, o caso em que você tem uma estimativa para proporção. Mas nesse caso eu estou usando o quê? A informação das 500 famílias. Então aqui você joga que como isso é de 95%, é 1,96 ao quadrado, vezes o P, que é 0,68, vezes o Q, 0,32, com um erro D aí que não é superior a 2%, ou seja, 0,02 ao quadrado. Então, quando você faz usufruto dessa relação, pegando os dados que nós temos aqui, eu já fiz as contas, você vai obter um N, nesse caso, de 2.090, ou seja, 2.090 famílias. Esse é o tamanho da amostra que obtém essa proporção que é necessária para esse caso, ok? Bom, 2.090 é o tamanho da amostra para que a gente consiga trabalhar com esses 95% com base na proporção que a gente gerou. E se nós não tivermos essa informação, aí você vai usar, no caso aqui é o item A, você vai usar no item B a forma que nós escrevemos agora há pouco. N menor ou igual a 1/4, que executa nisso aí, Z alfa sobre 2 ao quadrado sobre D ao quadrado. Então, numa condição em que você não tem informação das 500 famílias, né, eu espero que o meu N seja maior. Por quê? Porque eu estou trabalhando com um D muito pequeno. O meu D é de 0,02. Então, nessa condição, o que eu preciso fazer? Apenas substituir os dados e gerar a informação que eu quero. Então, nesse caso aí, um N tem que ser escrito no limite, né, igual a 1,96 ao quadrado sobre 4 vezes 0,02 ao quadrado. 0,02 ao quadrado. Fazendo essas contas, você vai ter um N aí de 2.401. Ou seja, mais uma vez, esse N aqui é grande, é um pouco maior do que esse, porque o erro que está sendo admitido aqui é um erro muito pequeno, é de 2%. Então, esse caso aí ilustra a diferença de quando você usa, né, o cálculo do tamanho de uma amostra, quando você tem uma informação de estimativa proporcional, populacional, quando você tem uma informação dada, ou seja, S conhecido, e quando você não tem informação dada. Percebe que nós construímos a primeira fórmula com base na distribuição normal e com o conhecimento de S, que é o caso do exercício lá dos veteranos. A característica era conhecida. Agora, no caso do estimativo de proporção, você tem dois casos. Quando a proporção é conhecida em função dos dados, você gera um cálculo, que foi esse que nós fizemos, e quando você não usa a informação, você vai para um caso reduzido, que é este aqui. Ok? O último caso que a gente vai agora abordar
é o intervalo de confiança, ou seja, para a variância quando a população é normal. E aí a gente vai fazer o uso de uma outra distribuição. Então, é o intervalo de confiança para a variância de uma população normal. Sempre lembrando, variância de uma população normal. Então nós vamos aqui associar de duas formas, o S quadrado e o sigma quadrado. O S quadrado refere-se a uma variância amostral e o sigma ao quadrado refere-se a uma variância populacional. Então, nessas condições, nessa situação, nós vamos fazer usufruto de uma outra distribuição, que é uma distribuição, nesse caso específico, conhecida como distribuição Qui quadrado, né? Distribuição Qui, QI quadrado, né? Ela vem da letra grega Qui, que é similar a essa expressão aqui simbólica que eu acabei de representar, né? Um traço diagonal, outro traço. Essa distribuição aqui é a distribuição chamada de Qui quadrado. É uma distribuição assimétrica, não é similar à população normal nem à distribuição de Student, mas ela só é utilizada em situações em que você quer analisar o IC da variância, considerando as informações de variância amostral e variância populacional. Em termos matemáticos, né, ou em termos gráficos, vamos primeiro na formulação gráfica. Ou seja, graficamente, essa distribuição tem o seguinte aspecto, né? Ela tem uma assimetria na curva, né, que é descrita da seguinte maneira, dessa forma. Então, nessa distribuição, você tem uma formulação alfa sobre 2, da mesma maneira que nós fizemos antes, lá nos casos da distribuição normal, alfa sobre 2, né? Isso aqui, vamos colocar aqui em cima e aqui em cima, para que aqui dentro você tenha 1 menos alfa. E aí, no caso dessa distribuição de Qui quadrado, né, você tem uma formulação em termos de 1 menos alfa 2 e uma formulação em termos de alfa sobre 2. Ou seja, o fato dela ser assimétrica indica que essas relações para Qui quadrado não são exatamente iguais, de modo que quando você soma, você vai conduzir ao valor de 1, que é a área abaixo da curva. Mas, ao representar esse termo matemático, né, que são os valores da distribuição Qui quadrado, o que nós tenhamos agora em mente é o seguinte, que essa distribuição ela fica escrita em termos matemáticos da seguinte forma: como o produto de uma formulação amostral associada à sua variância amostral e dividido pela sua variância populacional. Ou seja, essa é a formulação matemática que indica como que vai gerar, em termos de uma estrutura estatística, a distribuição do Qui quadrado. Ou seja, com variância amostral e variância populacional você determina o Qui quadrado. Em termos do gráfico, ela é assintótica, né, à direita, porém assimétrica. E em termos do cálculo do IC, como é que ela ficaria descrita? Ficaria descrita da seguinte maneira: a probabilidade que você tem de Qui quadrado à esquerda de 1 menos alfa sobre 2 é menor
de que n menos 1 sigma ao quadrado, né? Aqui é n menos 1 vezes s ao quadrado sobre sigma ao quadrado menor que Q quadrado alfa sobre 2. E isso tem que ser igual a 1 menos alfa. Como eu comentei lá no início, quando a gente começou a falar de distribuição normal, falei que nós faríamos uma outra demonstração. E aqui nesse caso, o que é necessário é escrever a formulação final do que é o intervalo para essa distribuição, nos casos em que a gente requerer o uso dela. Então, nós faremos aqui umas modificações, né, em termos da expressão. Não é muito difícil perceber, mas a ideia seria o seguinte: olha, eu quero escrever tudo isso em termos de quem? De sigma ao quadrado, que é o nosso referencial, que é, na verdade, o cálculo que a gente precisa fazer em termos da variância populacional. Então, eu vou eliminar o n-1 aqui, multiplicando todo mundo, na verdade, por 1 sobre n-1. Então, ao fazer isso, você tem Q quadrado, 1 menos alfa sobre 2, sobre n menos 1. Se eu multipliquei tudo por 1 sobre n menos 1, então aqui ficou s quadrado sobre sigma ao quadrado, que é menor que Q ao quadrado, alfa sobre 2, e que é igual a 1 menos alfa. Vou eliminar o S2, então ele também vai multiplicar por n menos 1. Então ele aqui vai sumir, vai ficar 1 sobre sigma ao quadrado, e aqui ele vai aparecer de ambos os lados, né? Aqui eu esqueci de colocar, né, o alfa sobre 2, então aqui também s quadrado n menos 1. Ok. Agora eu preciso fazer com que o sigma ao quadrado vá acima, porque ele vai estar escrito nessa representação. No que eu faço isso, né, vai ocorrer o quê? Uma mudança também das frações. Então P vai ficar escrito como s quadrado n menos 1 sobre sigma ao quadrado, Q quadrado, perdão, 1 menos alfa sobre 2, menor que sigma ao quadrado. E isso é, na verdade, quando você inverte, isso aqui também vai inverter, maior que. E aí você vai ter s ao quadrado, n menos 1, sobre, do mesmo modo, ao quadrado de alfa sobre 2. E tudo isso igual a 1 menos alfa. Então, quando eu inverto aqui a expressão sigma ao quadrado, não só inverto a fração, como a desigualdade também. Mas, para deixar num formato mais, né, amigável, vamos colocar assim, que é a representação final da nossa expressão, a distribuição de Q quadrado, ela fica escrita da seguinte maneira: se esse é maior que sigma ao quadrado e maior que esse, é a mesma coisa que escrever que s quadrado em n menos 1 de Q quadrado alfa sobre 2 é menor que sigma ao quadrado menor que s quadrado n menos 1, e aqui a mesma coisa, 1 menos alfa sobre 2 igual a 1 menos alfa. Então essa representação é que é necessária quando a gente utiliza a distribuição de Q quadrado. Quando? Quando você tem o caso de desvio padrão, variância amostral e variância populacional conhecida. Precisa de uma tabela? Mais uma vez preciso, porque aqui tem uma nova distribuição. Então, nós vamos fazer uso dela no próximo exemplo, no último exemplo, seria o nosso exemplo 9, e aqui na sequência a gente vai pegar a tabela aqui de Q quadrado para que a gente execute o problema. Bom, no último exemplo aqui nós temos o seguinte, tem-se os seguintes pesos em gramas de 10 pacotes postais repostados, é isso que eu havia escrito, tem-se 10 pacotes postais remetidos por certa empresa, isso mesmo, 46.4 até 46, admitido normal a distribuição dos pesos, determinar um IC de 95% de confiança para a variância de todos os pacotes
população expedidos pela empresa. Ou seja, a tag, o termo-chave que vai identificar o que você precisa usar como distribuição de Q quadrado, é justamente aqui, ó, intervalo de 95% de confiança para a variância dos pesos. Nessa situação, e aí, ó, considerando aí entre parênteses população, é que ele está dizendo que eu vou calcular tudo isso com o centro em quem? Em sigma ao quadrado, como foi a expressão que a gente acabou de gerar. O que eu preciso fazer? Mais uma vez, usar um pouco da estatística descritiva que a gente aprendeu. Então eu preciso aí nesse exemplo 9 do cálculo da média. Então fazendo os cálculos aí, a média vai gerar 46,12. A variância vai te produzir 0,286. Com o desvio padrão, isso você vai calcular de 0,535. Como ele está trabalhando com IC de 95%, então o nosso alfa é de 0,05. E aí é que você vai fazer usufruto da tabela, né? E se você olhar lá na tabela, você vai usar o cálculo de sigma de Q quadrado para situações de 1 menos alfa sobre 2 e Q quadrado para situações de alfa sobre 2. E aí você vai gerar dois valores distintos. Mais uma vez, e da mesma forma que a gente trabalhou no caso da distribuição de t-student, é necessário que eu observe o número de graus de liberdade envolvido. Então, se você tem 10 pacotes, ou seja, você vai usar 9 graus de liberdade. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua tabela da distribuição de Q quadrado e vai fazer as contas lá. Então, quando você olhar, você vai buscar na coluna verde à esquerda o valor 9 e vai cruzar com um resultado que sai aqui em cima, ó, de 1 menos alfa sobre 2. Olha, se você está trabalhando com 1 menos alfa sobre 2, 1 menos 0,05 por 2 vai dar 0,975. Aqui sim, aqui você pode trabalhar com a distribuição Q quadrado porque ela não é uma distribuição, né, simétrica, não é bicaudal, né, de maneira simétrica com o caso de distributed. Tanto é que aqui na tabela é dito aqui em cima, olha, você vai usar como referência a área da cauda superior, ou seja, que está lá na esquerda. Então, quando você olhar lá na tabela, você vai cruzar o valor de 9 com 975. E ao fazer isso, você vai gerar um valor aí de 2,700. E para o caso do Q quadrado de alfa sobre 2, você vai fazer o cálculo quando o alfa aí, né, alfa sobre 2 for de 0,025. Então, quando você cruzar os dados lá, você vai obter um Q quadrado de 19,023. É isso que você vai encontrar na sua tabela. E aí, fazendo isso, né, você tem caminho livre para resolver o problema. E agora nós faremos isso. Então, ao fazer isso aqui, né, gerando todos os dados em termos de intervalo, pegando aqui a lista mais uma vez, você vai ter lá N, né, associado a 0,286 e que multiplica quem? Que divide, na verdade, 19,02, né? 0, deixa eu ver se não coloquei errado aqui na lista, 19,023, eu arredondei aqui 0,228, e aqui eu faço para 9, que multiplica 0,286, né? E que divide aqui 2,70039. Usei apenas uma representação um pouquinho mais detalhada, né? E aí você vai obter os valores de 0,135 e 0,953. Esse que é o intervalo gerado, que vai permitir que você escreva a expressão dentro da formulação da distribuição de Q quadrado. Você lembrando que o que eu fiz aqui nada mais é que associar o N, que é o número de graus de liberdade que você tem, com
o desvio padrão amostral e com o valor de Q quadrado gerado na formulação. E com isso a gente finaliza a lista e com isso a lista de exemplos e finalizamos aí toda a nossa análise com estimativa, considerando todos os casos envolvidos. É isso, valeu e até a próxima aula.